família. Abra comigo Gênesis 37, versículo 1. Gênesis 37, versículo 1. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito. E eu gosto principalmente de ministrar isso no início do ano. Nós vamos falar sobre sonhos. Nosso tema hoje é Seja um Sonhador. Será que você é um sonhador? Será que você é alguém que tem uma visão de futuro? Quais são os seus alvos, as suas metas, os seus sonhos para 2023, para a tua vida, para a tua história? Nós vamos ver que sonho é algo que vem de Deus, irmãos. Deus é um sonhador, por isso Ele criou eu e você. Amém? Você é a realização do sonho de Deus. E como nós somos feitos a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, eu e você, também temos que ser sonhadores, assim como Deus é sonhador. Assim como Deus é criador, sonhador e realizador de feitos, de coisas, de maravilhas, eu e você também seremos realizadores, conquistadores de sonhos, planos e projetos diante do Senhor. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela que Deus realize os sonhos dEle para a tua vida em 2023. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos estudar a vida talvez do maior sonhador que tem na Bíblia Sagrada, o exemplo de José do Egito. Em Gênesis 37, versículo 1, José é um homem extraordinário na Bíblia. Nós vemos pouquíssimos erros e falhas na vida dele. Era um homem, um jovem íntegro, um homem também com certeza segundo o coração de Deus. Se ele errou em alguma coisa, foi talvez na inocência, foi talvez ali, né? Claro, era um pecador como eu e você, mas a Bíblia relata pouquíssimos deslizes, falhas ou erros de José. Pelo contrário, mostra sempre José como um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem que recebeu um sonho de Deus, acreditou nesse sonho e viveu esse sonho para a glória de Deus. Amém? Fala comigo, receber, sonhar e realizar para a glória de Deus. Então é lindo, irmãos, quando nós compreendemos e aprendemos com esse grande personagem do texto sagrado, em Gênesis 37, versículo 1. Olha o que diz o texto. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, e estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, presta atenção, quando José recebeu esse sonho, aos 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles de quem? Dos seus irmãos ao seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar-lhe com ele pacificamente. Fala comigo, o odiaram. Olha só. Então, infelizmente, às vezes tem gente que vai nos odiar e nos invejar por causa dos nossos sonhos. Mas presta atenção no versículo 5. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos. Fala comigo, contou aos seus irmãos. Mas lembre-se que os seus irmãos o odiavam. Então, presta atenção para quem você conta os seus sonhos. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Quer dizer, piorou a situação dele junto com seus irmãos. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. O molho era como se fosse um feixe, né, do campo ali,
provavelmente trigo. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Lembrando aqui que todos os irmãos de José eram mais velhos. Tu reinarás, dominarás sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Fala comigo, sonhos e palavras. Olha só, sonhos e palavras. Se teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos de novo, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tivestes? Porventura viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? E no 11 diz: seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Vamos ver o 18 e o 19 também aqui, que é muito importante. 18 e 19. E viram José vindo de longe, e antes que chegasse a eles, ou seja, os seus irmãos, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: lá vem o sonhador. Fala comigo, lá vem o sonhador. Será que está falando de você, meu irmão? Será que está falando de mim, de nós, do povo de Deus? Então é sobre isso que nós vamos falar. O tema hoje é: seja um sonhador. Fala comigo, Deus quer que eu seja um sonhador. Algumas frases aqui importantes que eu encontrei de alguns poetas, de alguns pensadores sobre o que são os sonhos. Presta atenção, tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Será que você acredita em sonhos? Será que você acredita nos sonhos que Deus colocou no seu coração? E nós vemos que aqui na vida de José, se você ler todo o decorrer da vida de José, você vai ver que José passou por uma cisterna, foi lançado injustamente por uma cisterna, quase morreu lá dentro. Depois foi vendido para os seus irmãos, para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar teve um levante da Potifera, a mulher de Potifar. Mas ali, mediante a sua integridade, temor de Deus e obediência ao Senhor, José permaneceu fiel ao Senhor, e por causa da fidelidade ao Senhor, e de dizer não àquela mulher sensual e sedutora, foi enviado à cárcere, à prisão. E em todo lugar que ele ia, a Bíblia diz que a mão do Senhor dos exércitos era com ele. Amém? Levante as duas mãos para os céus e fala: Senhor, eu quero a mão do Senhor dos exércitos sobre a minha vida. Agora preste atenção, irmão, da cárcere Deus o encontrou ali, onde ninguém, onde talvez você pense que seria o fim dele, preso injustamente. Deus o tirou daquele lugar e aos 30 anos de idade o colocou como governador, governante, só abaixo do faraó, governante da terra do Egito. Amém? Mais para frente você vai ver que até esses sonhos aqui dos irmãos se dobrando diante dele, do pai se dobrando diante dele, vai se realizar. Porque Deus, aquele que coloca o sonho nos nossos corações, ele faz questão de realizar o sonho que ele colocou no seu e no meu coração. Amém? Se formos fiéis, se agradarmos a Deus, como nós lemos aqui no começo do culto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, se você e eu amarmos a Deus, formos fiéis ao Senhor, acreditarmos naquilo que Deus tem permeado, colocado dentro dos nossos corações, coisas grandes, coisas extraordinárias Deus tem para a sua e para a minha vida. Amém? Qual é a palavra profética do ano de 2023? É o ano do quê?
do sobrenatural de Deus na tua vida. Quem acredita nessa palavra, dá um glória a Deus. Fala assim: Senhor, eu creio no sobrenatural de Deus, na realização dos sonhos de Deus, na minha vida, na minha casa, na minha família, gente. Tudo isso que você está vendo nesse lugar é a realização de um sonho, de sonhos, de palavras proféticas, através da minha vida, da vida de outras pessoas preciosas que Deus colocou do nosso lado. Tudo isso aqui, irmãos, são sonhos, são planos, são projetos. Nós temos compartilhado o nosso coração com os irmãos e temos visto que Deus também tem partilhado sonhos e projetos no coração de outros irmãos. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. E nós somos da fé. Nós somos daqueles que acreditam. Amém? Você crê que Deus pode realizar os sonhos que Ele tem colocado no seu coração? Glória a Deus. Segunda frase: se um sonho cair e se quebrar em 1000 partes, não tenha medo de pegar uma delas e começar novamente. Olha que frase linda, gente. Não tenha medo. Talvez pareça que o diabo roubou o teu sonho, parece que o teu sonho, quebrou em 1000 pedacinhos. Olha que forte essa frase, que você pegue um pedacinho daquilo que Deus chamou do teu sonho e reconstrua, comece novamente aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Eu creio nisso, você também? Às vezes parece que o nosso sonho está apagando, parece que o nosso pavio que fumega, está só esfumaçado, falta fogo. Deus é aquele que sopra no pavio que está fumegando e faz a chama reacender no nosso coração. E esse é o propósito de Deus através dessa palavra, é reacender a chama da paixão, a chama da visão, a chama do sonho no seu coração. Tem um outro pensador tremendo, poeta, também disse: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Olha que coisa linda, gente. O futuro pertence aos sonhadores. Amém? Eu mesmo sonhava em ter uma esposa. Glória a Deus, Deus realizou. Sonhava em ter filhos. Deus realizou. Então, assim, Deus realiza sonhos, irmãos. E nós somos da fé. Então, o primeiro ponto que eu queria apresentar para vocês: como é que nós podemos ser sonhadores e realizar os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração? Primeiro princípio que eu quero te ensinar nessa noite é: acredite em seu sonho. Fala comigo: eu preciso acreditar no meu sonho. Se você não acreditar, irmão, Deus acredita em você. Deus acredita no sonho que Ele colocou no seu coração. Nós vemos aqui no caso de José, ninguém acreditou no sonho de José. Nem seu pai, nem seus irmãos. Por mais que a Bíblia diz que o seu pai guardou as palavras que José liberou no seu coração. Mas você vê aqui no trecho que a princípio o seu pai não acreditou. Seus irmãos o odiaram ainda mais. Foi mal interpretado, foi perseguido pelos seus irmãos. Mas ele guardou aquele sonho que Deus havia derramado no seu coração. Amém? Acredite em seu sonho. O sonho é o ingrediente essencial de uma vida abençoada, de uma vida plena. Se você quer ter uma vida de excelência, uma vida plena, uma vida abençoada, sonhe grande, irmãos. Porque o nosso Deus é um sonhador e os filhos de Deus têm que ser sonhadores e realizadores, assim como o nosso Deus. Vislumbre aonde você quer chegar, o que você deseja ser, enxergue o seu futuro. Olhe para frente, Deus tem um futuro maravilhoso para você. Amém? Nós cantamos sempre aqui que o nosso futuro está nas mãos do nosso Deus. Será que você acredita nisso? Que o teu futuro está nas mãos de Deus? Muitos se abalaram aí com essa questão da política, e toda essa situação, tantos irmãos tristes, sem esperança. Irmãos, lembre-se que a nossa esperança é quem? É o Senhor. O que nós temos pregado desse altar? Os que confiam no Senhor são como os montes de
Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pessoas são possibilidades. A nossa esperança precisa estar no Senhor. Amém? Será que você tem colocado a tua esperança, teus sonhos, teus planos, teus projetos na mão de Deus? Vislumbre, olhe para frente, olhe aonde você quer chegar, aonde você deseja, né? Aquilo que você deseja ser. Enxergue o seu futuro no Senhor. Isso é fé. Fé é crer naquilo que ainda não existe, é declarar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, é acreditar nos sonhos, nos planos e nos projetos de Deus para a nossa vida. Tem um pastor norte-americano que tem uma frase que eu gosto muito, eu nunca mais esqueci quando eu aprendi com ele, lendo um dos seus livros. Ele diz: quanto mais claro for o teu alvo, maior será a sua fé. Amém? Quais são os alvos que você tem em 2023? Quais são os propósitos que Deus tem colocado no seu coração? Quais são os sonhos? Aonde você quer chegar? O que será que Deus quer realizar na sua vida? Pergunte para Ele, ore a Ele, busque dEle uma direção, porque quanto mais claro for o teu alvo, maior será a sua fé. Segundo princípio que nós aprendemos com a vida de José, mas também aprendemos com relação aos nossos sonhos e projetos. Segundo princípio, irmãos, use fatos e a sua fé para arquitetar o seu futuro. Amém? Seu futuro precisa ser arquitetado, precisa ser sonhado, precisa ser planejado. Arquitetar nesse sentido de edificar através da fé o teu futuro, usando os elementos que Deus já deu na tua mão. Tem muita gente que quer alcançar grandes coisas para o Senhor, mas não percebe os elementos, os fatos, as coisas que Deus já tem colocado na sua mão. Sim ou não? O que Deus usou na vida de Moisés, irmãos? Uma vara, um bordão, um cajado. Deus usa aquilo que Ele já deu nas nossas mãos. Aquilo que já está ao nosso redor, os nossos dons, os nossos talentos, também vão definir os nossos sonhos e projetos. Pegue aquela massa, né, aquele barro que Deus já te deu, os fatos, os elementos, as coisas que Ele já colocou na sua mão, e através da sua fé, arquitete um futuro tremendo com Deus. Amém? Preste atenção, observe as coisas ao seu redor, as pessoas que Deus tem colocado na tua vida. Crie soluções na sua vida e não problemas. Tem muita gente que é muito boa para achar problemas, sim ou não? Mas não para criar soluções. O mundo já está cheio de gente que enxerga e vê problemas. O que o mundo precisa é de pessoas que criem soluções. Amém? As empresas pagam para as pessoas que criam soluções. Criticar é fácil. Viver uma vida crítica, legalista, pessimista, é o que todo mundo faz. Mas eu e você seremos diferentes. Nós vamos criar soluções para a glória de Deus. Amém? No final da sua vida, diz esse mesmo autor norte-americano, Michael Murdock, ele diz: você será lembrado por duas coisas. Ou pelos problemas que você causou, ou pelos problemas que você resolveu. Como é que você quer ser lembrado ao final da sua vida? Pelos problemas que você resolveu, pelas vidas que você impactou, marcou, ajudou, prosperou, abençoou, ou pelos problemas que você causou para os seus pais, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua família, para o seu pastor, para a sua igreja? Como é que você quer ser lembrado no final da sua vida? Como um resolvedor de problemas ou como um criador de problemas? Crie soluções e não problemas. Amém? Glória a Deus. Aprenda também com aqueles que são mais experientes. Cerque-se de pessoas mais experientes, pessoas sábias, pessoas que te ajudem. Sabe, Deus coloca sempre coisas novas no meu coração, coisas criativas, mas nós temos aqui um presbitério, nós temos um grupo de irmãos que nos ajudam, nos auxiliam, né? Sábado mesmo estávamos tomando café juntos ali do presbitério, sonhando juntos, eventos, programações para a igreja, orando junto, planejando junto, aquilo que Deus tem para nós esse ano.
Amém? Falar nisso, até esqueci de dar um aviso. Nós vamos ter um jantar de homens dia 9 agora de fevereiro, tá? Os convites já estão disponíveis com a Beth ali na saída. Você que é homem, a um precinho simbólico, R$ 35, você vai ter um jantar gostoso, maravilhoso, ali no Espaço Restaurante, tá bom? Um jantar de homens lá. Então, passa aqui, não esqueça de pegar o seu convite, levar para um amigo, um colega, venha participar conosco. Vamos ver se a gente lota lá a capacidade máxima, que é 80 pessoas. Nós contamos com vocês, amém? Cadê os homens aqui? Fala, glória a Deus. Fala assim comigo, glória a Deus. Olha, isso aí, voz grossa. Nada de... Não. Aqui na Casa na Rocha, o homem é rocha. Tem negócio de falar fino, não. Amém, irmãos? Para mulher, homem que fala fino, não dá certo. Aqui é homens na rocha. Glória a Deus. Nós contamos com vocês. Alguns irmãos vão estar me ajudando aí com os convites, tá? O pastor Giovanni vai estar entrando em contato com você, para você me ajudar a mobilizar, a trazer pessoas. No nosso último e primeiro encontro que nós fizemos, levamos 68 homens, quase 70. Nós vamos ver se agora a gente bate o recorde em nome de Jesus. Glória a Deus. Então esteja orando, esteja se preparando, já deixa agendado, quinta-feira à noite, dia 9 de fevereiro, vamos estar juntos ali. Então aprenda com pessoas mais experientes, cerque-se de pessoas mais iluminadas, mais experientes, mais sábias que você, que te ajudem a cumprir o sonho, o plano, o projeto que Deus tem colocado no teu coração. Terceiro ponto, querido, terceiro princípio tremendo para que possamos ser sonhadores, e não apenas sermos sonhadores, mas realizarmos os sonhos que Deus tem para nós. Abandone as crenças erradas e os medos. Todo sonhador tem que ser ousado, amém? Tem que ser corajoso. Não pode se deixar levar por emoção, sentimento, no sentido de crenças erradas, pensamentos negativos, situações mal resolvidas na mente e no coração. Satanás vai fazer de tudo para intoxicar a sua mente, para destruir a tua alma. No caso de José, usou os irmãos ali, e o próprio pai, que não acreditou nele. Os irmãos zombaram dele. Os irmãos, quando ele estava vindo, eis aí o sonhador, ridicularizando, zombando desse homem que tinha recebido um sonho do coração de Deus. Amém? Irmãos, presta atenção, muita gente não vai entender aquilo que Deus colocou no seu coração. É verdade ou não, irmãos? Quantas e quantas coisas Deus tem colocado no seu coração. É claro, tenha sabedoria com quem você abre o coração. Aqui está o erro de José. Ele abriu o coração no meio da galera ali, de pessoas que já não gostavam dele. E a situação dele piorou. A Bíblia relata que os irmãos já não gostavam dele. E quando ele contou o sonho, ainda piorou. Peça a sabedoria de Deus para abrir o coração com pessoas certas. Mas abandone crenças erradas, medos, pensamentos errados, muitas vezes nos bloqueiam. É o que a Bíblia chama lá em Hebreus 12, versículo 1, de embaraço. Às vezes não é um pecado, mas é um embaraço, é um empecilho, é um atavio, como nós aprendemos com o Rildo, quarta-feira. O pastor Rildo deu uma palavra tremenda aqui, são ovos de serpente. São mentiras e enganos, sofismas e fortalezas mentais que tentam entrar na nossa mente e no nosso coração a fim de roubar os sonhos, planos e projetos que Deus tem para nós. Você não vai conseguir, ninguém vai te ajudar, faltará recurso. O diabo sempre está lançando os seus dardos inflamados do inferno. Mas como é que a gente combate esses dardos inflamados? Através do escudo da fé. Fala comigo, através do escudo da fé e da espada do Espírito. O próprio diabo tentou fazer isso com Jesus. Se és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão, colocando em xeque a identidade do Filho de Deus, como se Jesus não fosse filho do Pai, o Pai Celestial.
O diabo faz isso, ele usa pessoas, ele usa às vezes até a Bíblia, através da boca de um coração corrompido, de forma equivocada, errada, fora do contexto. Pensamentos tentam nos bloquear na mente, no coração. O medo também pode ser paralisante. Fala comigo, o medo tentará nos paralisar. Não te deixes vencer pelo medo, mas vença o medo na coragem, na ousadia e na fé do Senhor. Amém? Coragem não é ausência de medos. Coragem é você, pela graça de Deus, através do poder do Espírito Santo, você subjugar os seus medos. Subjugar os medos. Vencer, triunfar sobre eles. Isso é coragem. Medo é um sentimento humano que vem sobre tudo e sobre todos, até os corajosos, os ditos heróis, também têm medo. Irmãos, eu achava que eu não tinha medo de nada, até eu fazer rapel. O Caio aqui também já fez rapel comigo, né? Me lembro a primeira vez que eu desci de uma torre de 22 metros com uma corda, a minha perna tremia igual vara verde. E eu achava que eu não tinha medo de nada. E a gente vê que o medo é algo psicológico, é algo que colocar na tua cabeça. Você tinha sido treinado, você estava com equipamento que suportava 2,5 toneladas, um dos melhores equipamentos do mundo, treinado com bom equipamento, mas quando a gente olhava para baixo, vinha o quê? O medo. O medo é algo que colocam no teu coração. É um sentimento humano, é claro, mas você pode triunfar sobre o medo. Eu me lembro que a primeira vez eu desci com as pernas tremendo todas, e cada vez que eu descia mais, o medo ia sumindo do meu coração, da minha mente. Amém? Depois de várias descidas, a gente descia já nem tchum. Mas aquela adrenalina sempre estava ali. Então tem um medo que é bom, todo medo que nos autopreserva, assim como o temor do Senhor, que é o medo de pecar, o medo de ferir a Deus, o medo de fazer alguma besteira e colher consequências terríveis, tudo bem. Esses são medos bons que te autopreservam, mas tem medos ruins. A maioria dos medos tentam nos paralisar. O medo muitas vezes é um engano do inimigo, é um pensamento equivocado. O medo pode ser paralisante, mas coragem é subjugar os nossos medos. Amém? Fala comigo, coragem é subjugar os meus medos. A verdade, irmãos, é luz, e ela triunfa sobre as trevas, e as trevas é o engano. O medo nada mais é do que um engano plantado e absorvido dentro do teu coração. Na verdade, Satanás, né, os especialistas dizem que Satanás só tem 2 armas, o engano e o medo. E se você for pensar realmente, a raiz do medo é o engano. Sim ou não? Então o inimigo das nossas almas só tem uma arma, o engano, a mentira. Por isso a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele veio para roubar, matar e destruir os teus sonhos, os teus alvos, os planos, os projetos, aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas a verdade de Deus é luz e triunfa sobre a sua vida e sobre o seu coração, e as trevas, o engano, o medo vai ser dissipado em nome de Jesus. Glória a Deus. 4º princípio que nós vemos: pense no sonho com criatividade. Como é que, pastor, eu posso ter criatividade na minha vida? Procure um lugar tranquilo, um lugar sossegado. Pega um pedacinho de papel, uma caneta e pense sobre aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Junte ideias, faça anotações. Encontre um lugar dentro daquilo que os especialistas chamam de insights. O que são insights? É uma luz que vem num lugar tranquilo, um lugar sossegado, onde você vai pensar, vai refletir, vai meditar sobre aquilo que Deus já tem colocado no teu coração. Amém? Coloca a mãozinha na sua cabeça e fala: Senhor, ilumina minha mente e o meu coração com os sonhos do teu coração. Então, não é no meio da agitação que você vai
receber criatividade. Pense no sonho com criatividade. Encontre um lugar tranquilo onde você possa pensar, receber essa iluminação sobrenatural do Senhor, o que os especialistas chamam de insights, para que você, de forma criativa, comece a realizar o sonho que Deus tem colocado no seu coração. Outra coisa, cerque-se de pessoas criativas. Isso é tremendo. As empresas, quando vão fazer um determinado projeto, plano de ação, ela chama as melhores mentes, e aí eles fazem o que os especialistas chamam de brainstorm, ou tempestade cerebral, tempestade de pensamento, de cérebro. E ali as pessoas vão dando dicas, ideias, e as melhores ideias são selecionadas para que aquele projeto, aquela ação, né, da empresa, aquele sonho, aquilo se realize. Pegue a sua equipe, você que é empresário, os melhores funcionários, sentem com ele e digam: olha, eu tenho esse projeto aqui, o que vocês acham? Eu quero ouvir as ideias de vocês. E anote. As melhores ideias, às vezes, é aquilo que você precisa para realizar o sonho e o projeto que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Compartilhe o teu sonho com pessoas criativas. Compartilhe o teu sonho com pessoas maduras. Compartilhe o teu sonho com pessoas inteligentes. Pessoas que venham acrescentar ao teu sonho e não transformar você em chacota ou em zombaria. Amém? Esse é o erro que nós vemos aqui de José. Abriu o seu sonho com pessoas que não devia. E sofreu o agravo disso. Mas graças a Deus que o nosso Deus, Ele não perde o controle de nada. Ele tem um controle de todas as coisas, né? Quando pessoas intentaram mal contra José, o que Deus fazia? Deus revertia em bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está no propósito de Deus, no sonho que Deus tem colocado no seu coração, use criatividade, cerque-se de pessoas criativas, procure um lugar onde Deus possa te dar insights, né? Flashes de revelação, de direção, de planejamento. Pense, onde é que eu estou agora? Aonde eu posso chegar com o meu Deus? Os especialistas dizem assim, fantasia até com propósito, ou seja, enche a tua mente de sonhos, por mais que para outros pareçam ser fantasia, mas se tiver um propósito, aquelas fantasias às vezes podem se realizar, podem, se eu correr atrás dessas coisas que Deus tem colocado no meu coração, elas vão se realizar no nome de Jesus. Amém? Quinto princípio que nós aprendemos sobre sonhos. Fala comigo, registrar o meu sonho por escrito. Gente, isso aqui é fundamental. Registre o seu sonho num papel. Você nunca vai saber quando conquistou um sonho se você não delimitou, não marcou, não colocou ali, num caderninho, na sua agenda. E não só isso, de preferência num lugar visível, na sua cama, no seu lugar de trabalho. Coloque os sonhos que Deus tem colocado no seu lugar, no seu coração, num lugar visível, num lugar onde você enxergue. Registre os seus sonhos por escrito, materialize as suas ideias, os seus alvos, coloque em um lugar visível, amém? E formule um plano de ação. Como é que eu vou fazer com que esse sonho se realize na minha vida? Não adianta nada você sonhar e não colocar em ação, vai ficar só no mundo das ideias. Você tem que começar, por mais que seja um caquinho, como a gente falou ali, né? O sonho, por mais que vire 1000 pedaços, pegue um pedacinho daquele sonho e recomece, comece, e Deus dará graça, vá para a ação. Amém? Fala comigo, formular um plano concreto de ação. Como é que você vai realizar esse sonho? Comece pequeno, comece simples, comece no detalhe. Deus vai te dar graça para que você realize o sonho de Deus. Eu me lembro quando a gente começou essa obra, né? O Caio está aqui desde o começo, o Rafa. A gente começou na garagem da nossa casa, com um violãozinho.
É verdade ou não, né, Caio? Não tinha todo esse aparato, todas essas coisas, nada disso. Tudo muito simples. Uma igreja emprestada logo em seguida. Tudo simples. Mas comece sonhando, comece realizando, parta para a ação. E Deus, a mão do Deus Todo-Poderoso vai entrar com providência sobre a tua vida. Amém? Levanta as mãos para os céus comigo e fala: eu creio na provisão de Deus, no cuidado de Deus, com a minha vida, com o meu sonho. Então, sonhe grande, irmãos. Parta para a ação. Por mais que comece pequeno, seja fiel no pouco, Deus vai dar grandes coisas para você. Compartilhe o seu sonho, a sua inspiração, como algo de alto nível com outras pessoas. Sonhe grande e ajude outros a sonhar. Amém? Não adianta só você sonhar. Quando alguém também vier com um sonho para você, anime, encoraja. Não seja um destruidor de sonhos, um matador de sonhos. Tem muita gente que é assim, negativa, pessimista, terrível. Alguém chega para compartilhar algo com ele, em vez daquela pessoa, irrigar ali aquele sonho, jogar uma aguinha, cultivar, ajudar aquela pessoa a sonhar, o cara joga um elemento tóxico, não vai dar certo. Quem é você para pensar assim? Igual os irmãos aqui de José. Você quer ser José ou você quer ser os irmãos de José, irmãos? Você quer ser um sonhador ou você quer ser um destruidor dos seus sonhos e dos sonhos dos outros? Aqui é um contraste. José é um sonhador. E Deus realizou os seus sonhos para a glória e graça do Senhor. Amém? E os irmãos de José sumiram da história. Sumiram no sentido que não tiveram tanta proeminência, Claro que foram os filhos também de Jacó. Mas assim, quem é que apareceu mais dos 12 filhos de Jacó? José. Quem é que se transformou em outras duas tribos? Efraim e Manassés. Quem? José. Quem é que preservou o plano e o projeto de Deus para os 12 filhos de Jacó, que se transformaram nas 12 tribos de Israel? Foi José. Então, irmão, se você quer proeminência, se você quer atingir lugares altos, se você quer conquistar grandes coisas para o Senhor, seja um sonhador. Sonhe grande e ajude outros a sonhar. É uma coisa que eu faço como pastor. Às vezes até tem gente que vem com sonhos mirabolantes. Mas eu não jogo ácido, eu não jogo toxicidade, eu não jogo a pessoa para baixo. Eu oro pela pessoa, eu incentivo. A gente fala, poxa, que legal, que Deus realize esse sonho na sua vida, que Deus concretize isso que Deus tem colocado no seu coração. Seja um animador de sonhos e não um destruidor de sonhos. Amém? Glória a Deus. Deus é assim, irmãos. Sexto princípio sobre sonhos. A sua visão servirá de moldura para o seu futuro. Fala comigo, a minha visão servirá de moldura para o meu futuro. Ou seja, você pode planejar o percurso para chegar aonde quiser. Se planeje, sonhe. Pastor, eu queria tanto viajar para fora do Brasil. Irmãos, é só se planejar. É só economizar. Viva o ano todo mais simples. Guarde um dinheirinho numa poupança e faça viagens incríveis. Você pode fazer isso, irmãos. É simples. Sonhe grande e se planeje. Faça um caminho aonde você quer chegar. Tenha uma visão, Ter uma visão dá sentido aos esforços cotidianos da nossa vida. O teu trabalho, o teu empenho, o teu esforço será honrado através da visão, o sonho que Deus tem para a sua vida. Quando você realizar, chegar naquele país, naquele lugar que você sonhava chegar, você vai lembrar de toda a trajetória que você fez.
para chegar àquele lugar. Amém? E você vai falar, valeu a pena. Glória ao nosso Deus. Deus realizou, né? Quando, por exemplo, a gente compra a primeira casinha própria, quem já teve essa experiência aí? Dá um glória a Deus. Levante a mão. Não é uma coisa linda, gente? Só do financiamento sair já é uma glória. Quando você termina de pagar o financiamento, vai no cartório para lavrar lá, tirar a alienação do banco e receber aquele certificado que agora a casinha é sua. Irmãos, é uma das melhores sensações que existe, sim ou não? Você fala, glória a Deus, agora a gente tem a nossa casinha própria. É a realização de um sonho. Eu me lembro que eu fiquei 13 anos pagando. Podia ter vivido o resto da vida de aluguel, mas nós colocamos um sonho no nosso coração. Nós abrimos mão do único carro que nós tínhamos. E ao abrir mão daquele único bem que a gente tinha para dar de entrada na casa que a gente queria, que a gente sonhava ali, na simplicidade daquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, naquela época, né? Claro, hoje os sonhos vão se ampliando, mas naquela época era o nosso sonho, o nosso desejo. 13 anos pagando, irmão. E para a glória de Deus, encerramos e vencemos. Amém? Sonhe grande. Corra atrás dos seus sonhos, lute por eles. Ter uma visão de futuro dá sentido aos esforços cotidianos. Você vai batalhar, você vai lutar, você vai trabalhar, você vai ter uma vida disciplinada, Deus vai entrar com providência, Deus vai fazer. Se Deus tem colocado um sonho no teu coração, lute por esse sonho. Sem propósito, você vai ficar zanzando, né? Igual uma barata tonta, sem rumo pelos dias, pelos meses, pelos anos, pela vida. Não fique zanzando, não, tenha alvos claros de Deus para a sua vida, sonhos tremendos que Ele tem para você. E não fique zanzando, sem propósito. Amém? A visão deve animar o seu coração, deve saturar a sua mente. Essa imagem mental do futuro precisa inspirar, empolgar, emocionar você, e não só você, quem está ao seu redor também. Amém? Fico muito feliz, né? Agora que a gente saiu uns diazinhos de férias, a gente viu através dos stories a igreja fluindo, a igreja crescendo, as coisas acontecendo, os irmãos sendo batizados, o pessoal saindo depois do culto para ter comunhão, os irmãos tendo comunhão uns com os outros. Algumas células não pararam, os irmãos tiveram absorveram tanto a visão desta igreja, aquilo que Deus colocou no meu coração, que eles não pararam, eles queriam estar junto. Algumas células nem pararam, porque os irmãos tinham prazer de estar juntos. Amém? Eu achei tão lindo isso, gente. 5 pessoas batizadas, que coisa linda. E o pastor não estava aqui, porque a obra não é minha, é de quem? É de Jesus. Glória a Deus. É uma visão de futuro, é uma visão de crescimento, e você faz parte dessa visão. Amém? Faça uma imagem mental do seu futuro, uma visão, um sonho, algo que Deus colocou no seu coração. E para terminar, irmãos, algo que Deus colocou e compartilhou no meu coração: crie uma cultura de excelência, de resistência e de triunfo. 3 características para que você realize o sonho que Deus tem colocado no seu coração. Faça tudo, faça o melhor possível dentro do possível. Excelência. Amém? Deus nunca vai pedir para você fazer uma coisa que você não tem condição de fazer. Deus não faz essas coisas. Deus pega aquilo que está nas tuas mãos e multiplica, abençoa, faz coisas incríveis. Faça o melhor possível dentro do possível. O impossível você entrega na mão de quem? De Deus, mas faça. Por mais que seja uma coisa que pareça ser pequena, um detalhe, algo, né, que ninguém veja, Deus vai ver, mas faça com excelência. Amém? Outra palavra tremenda: resistência. Resista, no sentido de resiliência, de capacidade de superar dificuldades, lutas, problemas.
Muitas vezes você vai sentir o desejo de desistir, sim ou não, irmãos? Sentimentos de abandonar o barco, sentimento de chutar o balde, de jogar a toalha, mas aí que a resistência, a resiliência vai fazer diferença na sua vida. Amém? Deus te chamou para ser um vencedor. Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim: Deus me chamou para ser um vencedor e não um perdedor. Deus te chamou para ser um vencedor, irmão, e não um perdedor. Certa vez um missionário americano chegou lá na Tailândia e encontrou um rapaz que ele estava evangelizando, drogado, e ele dentro assim, na sua área aqui do coração, tinha tatuado: nascido para perder. Olha só o que o cara tatuou na região do coração dele: nascido para perder. Aí o missionário viu aquela situação, pregou o evangelho para ele e disse: olha, meu irmão, você não nasceu para perder. Dentro, no mais profundo do teu coração, Deus já tatuou: você nasceu para vencer. Amém? Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Fala comigo: Senhor, eu nasci para ser um vencedor. Agora lembre-se, Deus trabalha em cooperação conosco. Amém? Aquilo que é para você fazer, quem tem que fazer é você. Aquilo que você não dá conta de fazer, o impossível, o sobrenatural, Deus vai fazer. Mas faça com excelência. Faça com resistência, com resiliência. Não se deixe levar pelos sentimentos, pelo desânimo. Não, irmão. O teu ânimo vem do Senhor. Esses dias mesmo eu falei para o irmão, quem nos anima não é o fulano de A, o A ou B. Não, o nosso ânimo vem do Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Quem vai realizar os nossos sonhos é o Senhor. Quem é o rei da igreja, o cabeça da igreja é quem, gente? É Jesus. Nós não precisamos de muleta, não. Nós precisamos é de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Você nasceu para vencer. 3 coisinhas: excelência, resistência e atitude de triunfo. Lembre-se, você nasceu para vencer. Amém? Quais são os pontinhos que nós mencionamos? Vamos recapitulá-lo. Em primeiro lugar, acredite em seu... Fala comigo: eu preciso acreditar no meu sonho. Segundo princípio que aprendemos: use fatos e a sua fé para arquitetar o seu futuro. Comece com aquilo que você tem nas suas mãos, aquilo que Deus já te deu. Dons, talentos, recursos, tempo. Comece a arquitetar o seu futuro através da sua fé. Terceiro princípio: abandone crenças erradas e medos. Lembre-se com quem nós lutamos. Não é contra carne nem sangue, mas são contra demônios, dardos inflamados que vêm direto do inferno para tentar roubar, matar e destruir os teus sonhos. Vença essas crenças erradas. Vença os medos na força e na coragem através da fé. Quarto princípio: pense no sonho com criatividade. Use a criatividade. A criatividade é uma das áreas mais lindas que Deus colocou no coração do homem. Cerque-se de pessoas criativas e corra atrás daquilo que Deus colocou no seu coração. Quinto princípio que aprendemos: registre o seu sonho por escrito. Amém? Anote. Os especialistas já dizem: é melhor uma caneta e um papel na mão do que uma boa memória. Geralmente você vai esquecer aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas se você escrever, você vai sempre passar por aquilo, ver aquilo. É um memorial de fé. É um memorial de Deus na tua vida. Aonde você vai chegar em Deus e aquilo que Deus colocou no teu coração. É melhor um papel e uma caneta na mão do que uma boa memória. Anote aquilo que Deus tem compartilhado ao seu coração. Sexto princípio: a sua visão servirá de moldura para o seu futuro.
creia grande, né? Pense grande, sonhe grande. Tenha uma visão de futuro, porque essa visão de futuro vai moldar a sua vida e a trajetória que você vai traçar no Senhor. E por último, crie uma cultura de 3 coisas. Fala comigo: excelência, resistência e desejo de triunfar. Triunfo, vitória. Você nasceu para vencer. Amém?